Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Revolucionários do Amor, onde a gente espera que o amor seja o tradutor do indizível, que nos conecta para além da palavra. Meu nome é Alessandra Bier. Meu nome é Savas. E no episódio de hoje vamos falar sobre como o amor é linguagem. E eu gosto muito desse tema porque, do ponto de vista da tradição que eu sigo, que é a tradição do Tantra, né, eu venho falando aqui algumas vezes no podcast como esse amor do Revolucionários do Amor está mais conectado com essa ideia de que tudo é conectado, de que não existe separação em nada e que essa teia, né, essa trama que conecta todas as coisas, a gente está dando o nome de amor e não de Deus, como muitas pessoas chamam, porque o Deus caiu aí numa linguagem muito patriarcal, muito colonizadora, muito destruidora do que a gente vem construindo nesses episódios sobre o que é amor. E dentro da visão do Tantra clássico, tudo o que existe é linguagem, e eu acho isso muito poético. A visão do mundo dentro dessa linhagem é muito parecida com aquela visão que a gente também encontra nos textos cristãos, né? De que no início era o som, e o som se fez carne, né? Isso tá ali em João 1, e essa relação de que o som prioritariamente é o que cria tudo que existe. Para essa linhagem, existe esse entendimento de que o mistério, que é tudo que existe, não pode ser posto em palavras, que ele é indivisível. Então, por exemplo, se eu falo assim, copo, eu estou falando não garrafa. Se eu falo papel, eu estou falando não caneta. Então, eu estou limitando a experiência a partir da linguagem. E que silêncio, né, não dizível, e linguagem são inseparáveis. E daí a gente tem essa dupla que compõe o que é toda a experiência humana. Na mitologia do Tantra Shaiva, a gente chama essas duas energias de Shiva e Shakti. Shiva seria esse vazio, esse espaço, por exemplo, se você compra uma casa, seria o terreno, o espaço entre as paredes. Se você olha uma pintura, seria o quadro em branco. E Shakti seria a própria pintura. Então, está muito relacionado com o entendimento também que Shiva e Shakti não existem sozinhos. É como o fogo e o calor. Não tem como separar Shiva e Shakti. Não tem como desunir essas potências. Então, toda a sua experiência ela é dada a partir de Shiva e Shakti. E Shiva e Shakti são a dança da criação do universo, que é feita a partir de palavras. Então, tudo que é vivo é, por fim, palavras, linguagens. É uma teia de linguagens. Bonito isso. Pensando aqui também que a forma como a gente ouve e fala o amor, ela tá sempre mudando e ela é formada pelas nossas experiências, pelas nossas circunstâncias, pelas nossas feridas, crenças, traumas. Então, ainda que a gente fale o mesmo idioma, muito raramente a gente vai estar falando a mesma linguagem. Então, no, entre aspas, ensaio, né, que eu fiz antes com o ensaio, eu cheguei a brincar que esse seria o meu episódio favorito. Eu até falei, não tenho favoritos, que nem filho. Porque o consentimento é muito sobre isso. É muito sobre você tentar estabelecer gradativamente a mesma linguagem. Eu tenho uma paixão muito grande por palavras, por comunicação. E essa questão de que a gente, muitas vezes, não consegue comunicar como a gente sente, o que a gente tá vendo, o que a gente tá experienciando. E daí, a gente cai também no próximo episódio, que vai ser O Amor é Arte, que é como comunicar o indizível. Mas esse episódio, para mim, é muito sobre as ferramentas, sobre ferramentar vocês de tudo que a gente utiliza nos nossos relacionamentos, tudo que eu pesquiso, que eu levo para o meu trabalho, mas que é muito fruto dessa minha paixão por relacionamento e comunicação. E como isso pode facilitar, né? A forma como a gente se relaciona e a forma como a gente expressa o nosso amor. Como a gente pode caminhar para se entender melhor, ainda que em essência a gente nunca vá falar necessariamente a mesma língua. E não dá para começar a falar esse tema sem dizer de Marshall Rosenberg, né? Para quem não conhece, o Marshall Rosenberg ele é o criador da comunicação não violenta. E ele traz esse entendimento que a nossa comunicação em si é violenta. E eu gosto de falar desse tema. Não tem um curso meu que você vai entrar que eu não vou falar sobre esse tema. Todos os meus cursos têm uma aula de comunicação não violenta. E comunicação não violenta salvou
o relacionamento que era para mim mais difícil da minha vida, né? Acho que para a maioria das pessoas o relacionamento mais difícil que eles têm na vida é o relacionamento com a própria mãe. Eu comecei a estudar comunicação não violenta para ter uma comunicação melhor com a minha mãe, porque a minha comunicação com a minha mãe era muito, muito violenta. E eu vi o quão fundamental era isso. E aplicando nos meus relacionamentos afetivos sexuais, nos meus afetos, nos meus amigos, o quão importante é como se comunicar de uma forma, né? O Marshall Rosenberg, ele fala de uma forma muito poética, né? Ele diz que existe a comunicação, que é essa comunicação que nos é posta a partir de todo esse processo de dominação de várias, né, civilizações que foram nos dominando e que a gente criou uma linguagem de violência, a gente criou uma linguagem de dominação e que essa linguagem a gente aprende desde criança. E daí ele brinca que fala, em vez de a gente estar vivendo a vida numa sensação onde a vida é muito feliz e a gente dá a partir do coração, a gente está brincando do jogo quem é que está certo. Uhum. Minha família é muito boa nisso. E esse entendimento de que esse é o ponto-chave de todo conflito que eu vou falar com qualquer paciente, aluno, sobre relacionamentos. Eu vou analisar relacionamento, pode ser de 6 meses, de 3 meses, de 10 anos, de 20 anos. O X da questão, a base do problema, 90% é comunicação. Uma coisa que eu acho brilhante na comunicação não violenta, a primeira vez que eu encontrei com o conceito, eu nunca aprofundei, é coisa geminiana, não brincando. Porque eu acabei me aprofundando no consentimento. Eu acho que são bem complementares e falam bastante a mesma língua, eu diria. Foi a percepção, foi o choque de entender que a comunicação dentro do meu círculo familiar era, de fato, muito violenta. Tanto com relação a tom de voz, tanto com relação às pessoas terem uma dificuldade muito grande de se ouvir. Eu venho de uma família onde, dos dois lados, as pessoas têm um hábito de falar um por cima do outro. E daí eu acho que entra muito nesse lugar. Você não tá falando para criar um diálogo. Você tá falando para impor a sua opinião. E não existe essa capacidade de escuta. E foi muito impactante para mim, principalmente porque quando eu percebi, eu trouxe isso, eu lembro até hoje, eu tinha um time só de mulheres no tribunal, quando eu trabalhava no tribunal. E eu trouxe isso para elas, que eu tava percebendo isso em mim. Que eu tava reavaliando isso em mim. 2 delas falaram, sim, você faz isso, mas é o seu jeitinho. E eu percebi uma coisa muito dolorida, que é pessoas que me amam justificando o meu comportamento de um lugar onde eu não gostaria que fosse justificado, de um lugar que eu não acho que é justificável. Não é... a gente te ama, então a gente entende que é o seu jeitinho você se comunicar dessa forma. Você se comunicar de forma violenta, de você não ouvir as pessoas. Isso é outra coisa que eu acho que é muito interessante falar. Quando a gente fala sobre linguagem e sobre comunicação, se colocar nesse lugar de uma escuta ativa, de você realmente ouvir as pessoas e não ouvir para responder. Eu acho que, como a gente não é educado, a gente não é ensinado, né? A gente aprende Bhaskara, mas a gente não aprende comunicação na escola. A gente não aprende esse lugar da comunicação. Como é você ouvir uma pessoa sem ter uma necessidade de responder? Você está realmente ouvindo a pessoa quando você já está pensando no que você vai dizer logo em seguida? Aonde entra isso? Aonde é uma escuta verdadeira? Aonde o que está acontecendo é autêntico? Se eu já pensei na resposta. E se eu tenho certeza que a minha resposta está certa e que a minha opinião é mais importante que a do outro. Na minha casa eu tenho essa regra de sempre perguntar quando, né, a Giovana, minha companheira, ela vai fazer um compartilhamento, a primeira coisa que eu pergunto para ela é: você quer só ser escutada? Você quer uma opinião? Você quer suporte? O que você quer quando ela pede uma escuta? E às vezes, muitas vezes ela diz que ela quer somente ser escutada. E muitas vezes a pessoa me traz um problema, né? Às vezes, né, meus pacientes com casamento traz um problema do tipo, eu falo sempre que o meu trabalho tá ruim e a pessoa fica tentando consertar. Como se a pessoa se sentisse culpada e quisesse o tempo inteiro consertar, como se alguma coisa tivesse intrinsecamente errado. E a comunicação não violenta traz muito esse entendimento de que a gente construiu uma situação de que existe o certo e existe o errado, existe o normal, existe o patológico, existe o que é aceitável e o que não é aceitável.
né? E daí a gente categorizou tudo em volta da gente nisso. Então, é aceitável ficar feliz, mas ficar com raiva não é aceitável. E daí você vai realmente destruindo partes de você mesmo e não sendo capaz de lidar com essas partes. E daí como você gerar uma comunicação onde você pode realmente ser você, né? A gente falou bastante dessa roupa de astronauta em algum dos episódios, que é as mentiras que você conta para você ou as máscaras que você veste para a sociedade, os muros que você constrói para proteger a sua vulnerabilidade. Então, por exemplo, vamos supor que você nasceu gay numa família evangélica. E aí você passou a sua vida inteira mentindo sobre quem você é, em essência, em relação a se relacionar. E daí, às vezes, você começou, inclusive, a ter relacionamentos falsos. E daí você tá num relacionamento que não é verdadeiro e isso é ruim para todas as pessoas. É ruim para você, é ruim para a pessoa que está se relacionando porque ela acredita que aquilo é verdadeiro. É ruim para sua família que não te conhece verdadeiramente. E existe um sofrimento muito grande de construir toda uma mentira em cima de quem você é e com a incapacidade de realmente lidar com o fato de que talvez se você sair do armário literalmente nessa situação, você vai perder tudo isso que está em volta. Então, é de realmente avaliar até onde é possível a gente ser verdadeiramente autêntico e parar de categorizar o que é bom, o que é ruim. Porque essa categorização do que é bom, o que é ruim, é um dispositivo de poder para a gente se manter numa norma específica, que é uma norma que não nos serve, porque nós não somos só bons ou ruins. Ninguém é só bom ou ruim. A gente não vive no desenho animado que existe o cara que é perseguido e o cara que é super-herói. A gente vive a realidade que nada é 880, né? Existe um mundo de infinitas possibilidades e como você pode acolher e estar bem com tudo que acontecer. Você precisa de uma rede de suporte que te ajude nisso. E comunicação é fundamental para você aprender isso. Eu acho que pelo que você trouxe, eu acho que é um ótimo gancho para falar da honestidade radical do psicoterapeuta Brad Blanton. Mas antes, só para amarrar algo antes de começar algo novo, eu queria que a gente desse alguns exemplos de comunicação não violenta, porque a gente tá falando para variar, a gente às vezes fala, tipo, todo mundo conhece. E segue o barco e garantir que as pessoas entendam um pouquinho da ferramenta para quem quiser ter ela de tesão de casa. Então, vou pedir sua ajuda, né, para me complementar, onde você achar que cabe, antes de entrar na honestidade radical. Mas eu vejo a comunicação não violenta como uma forma muito honesta, que chama bastante para a autorresponsabilidade com relação às suas necessidades. Então, normalmente, a gente tem necessidades e a gente não verbaliza elas. E a gente costuma comunicar de uma forma que é agressiva e é acusatória. Então, dentro dos conflitos, normalmente se gera uma dinâmica, né, de ataque e defesa. Então, alguns dos exemplos que são usados você nunca me escuta. Então, você está falando de uma necessidade de ser ouvido. Então, é você chamar para esse lugar onde você está sempre falando da sua experiência. Você pode nomear fatos. Então, quando você saiu da sala e eu estava falando, eu não me senti ouvido. Acho que você acha que é um bom exemplo? Eu acho que ele pode melhorar, a gente pode trabalhar mais nele. Então, manda bala. Se você diz para alguém, você nunca me escuta, na verdade você está fazendo um julgamento. Você criou uma história na sua cabeça de que essa pessoa não te escuta. E daí, conseguir olhar para os fatos. Então, o primeiro fato vai ver você tá num casamento e você quer conversar sobre o seu dia, toda vez que você chega em casa a pessoa tá no celular. E daí você quer ser escutada, você quer falar sobre o seu dia, você quer compartilhar seus sentimentos, ter uma vulnerabilidade e a pessoa tá o tempo inteiro no celular. E daí não é tipo, você nunca me escuta, eu tenho a necessidade de contar sobre o meu dia para você, tudo bem? E aí, para mim, é muito importante que quando a gente esteja, sei lá, jantando ou almoçando, você não esteja no celular. Percebe a diferença de quando eu digo assim, você nunca me escuta? Porque você nunca me escuta, a pessoa não tem nada para falar lá, a não ser, não, eu te escuto sim. Claro que eu te escuto. Eu te escuto sempre. Você é muito importante para mim, eu te amo. Ela já entra numa defensiva porque ela está se sentindo acusada. E daí é importante, o Marshall Rosenberg, ele traz isso muito fortemente de você conseguir ver os fatos, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar dos fatos e normalmente elas culpam o outro. Então é muito frequente você dizer também, por exemplo, usar manipulação, né? Do tipo, eu peguei água para você e você nunca pega água para mim. Qualquer tipo de comparação e manipulação
ela vai prejudicar os fatos. Então, o consentimento traz uma coisa que é muito importante para a comunicação não violenta também, de ser específico. Do tipo, toda vez que a gente vai deitar e você já deitou, eu trago um copo d'água para você, e se eu tô deitada, você nunca faz isso. E daí é importante dizer, eu tenho a necessidade de que, se eu já estiver deitada, você me traga um copo d'água. E não ficar, tipo, esfregando na cara da pessoa o que você faz. Né? Porque não é sobre esfregar, não é sobre quem está certo, quem está errado. É sobre qual é a sua necessidade que precisa ser escutada. E como falar isso de uma forma gentil, amorosa, que a pessoa se sinta vista. Porque é isso que a gente quer dos relacionamentos, de que você se sinta vista, reconhecida, não que você entre em conflito. E daí eu acho importante pontuar, porque algumas pessoas, quando ouvem falar de comunicação não violenta, mas não necessariamente entendem, acreditam que é uma questão de florear. E para mim, nenhuma ferramenta de comunicação é sobre florear algo, porque na essência, todas as ferramentas de comunicação, elas visam maior autenticidade e maior vulnerabilidade. E se eu tô sentindo uma necessidade de deixar bonitinho para entregar, eu já tô saindo da minha autenticidade. E uma outra coisa que eu queria falar sobre comunicação não violenta, porque é um caso pessoal. Eu comentei já aqui no outro episódio que, às vezes, você pode ter uma experiência frustrante com alguma ferramenta e não é por conta da ferramenta em si, é por conta do grau de consciência do usuário. Então, eu já tive uma interação com uma pessoa que supostamente praticava comunicação não violenta, em que eu me senti extremamente agredida. Então, tinha esse lugar dela estar usando da comunicação não violenta. Não, mas se eu estou falando das minhas necessidades, você tem a obrigação de atendê-las. E eu, assim, não é o caso. Então, só trazendo também para isso. Observa aonde você está buscando conhecer sobre essas ferramentas e sente se aquilo está fazendo sentido, ou se aquilo está sendo utilizado de uma forma errônea ou abusiva, né? Eu e Sá, a gente já falou sobre isso aqui, que a gente não acredita e não quer ser, inclusive, guru de ninguém. A gente não acredita nessa posição de superioridade. Eu quero fazer uma observação antes de você entrar no próximo tópico, que é muito importante, como comunicação não violenta fala muito das necessidades, então, às vezes eu falo, sei lá, para alguém, olha, eu tenho a necessidade que você me dê um beijo toda vez que você for sair, por exemplo, eu tenho a necessidade que você me abrace, não. Eu tenho a necessidade que você transe comigo de tanto em tanto tempo. Não é porque uma pessoa tem a necessidade que você é obrigada a fazer a necessidade dela. Porque a gente, principalmente pessoas que nasceram com vulvas, elas são criadas muito nesse lugar serviçal, né? Então, a pessoa tem uma necessidade, eu tenho que suprir essa necessidade, porque afinal de contas é uma necessidade. Não, você não é obrigado a nutrir uma necessidade de alguém. Você pode simplesmente dizer, olha, eu escuto e acolho a sua necessidade, mas eu não vou te dar um beijo toda vez que você sair. Eu te amo muito, mas eu não sou capaz, né? De conseguir colocar limites e frear o seu desejo de agradar as pessoas o tempo inteiro, porque isso é muito importante. Eu sinto que a gente já tá colocando muito pezinho no consentimento. Você falou a palavra consentimento e daí minha mão coça para falar de consentimento. Não me deixe esquecer que eu quero falar de honestidade radical. Mas uma coisa que eu acho interessante no consentimento, a gente fala muito sobre desejos. E a comunicação não violenta fala mais das necessidades, né? Então, você já apontou muito bem que as minhas necessidades são minha responsabilidade. Então, não é justo, não é correto eu despejar as minhas necessidades na outra pessoa. Isso não significa... Todas essas ferramentas que a gente vai trazer têm uma carga altíssima de autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade não é fácil. Mas eu também acho importante ressaltar que a autorresponsabilidade não é sobre você não ter responsabilidade emocional com a outra pessoa. A autorresponsabilidade, você ser responsável pelos seus sentimentos, pelas suas necessidades, pelos seus desejos, não é uma justificativa para você se relacionar com um narcisista. Eu acho que todo relacionamento, ele opera dentro de uma dinâmica de reciprocidade, de troca, que para mim é diferente de transação. Mas dentro do consentimento, a gente fala dos desejos muito mais do que das necessidades, só que muito dos nossos desejos são frutos das nossas necessidades também. E tem esse lugar de, se eu não tô verbalizando, eu não tenho como presumir que a pessoa vai saber. E a gente não tem esse hábito de comunicar. A gente manipula, a gente dá dica, a gente faz pro outro esperando que ele faça pela gente. É muito louco, porque quando eu faço workshop de consentimento, eu coloco na descrição, você vai aprender a fazer pedidos. E eu não consigo imaginar uma pessoa que leia isso e não dê uma bugada.
Tipo, eu não sei fazer pedido, eu preciso aprender isso na minha vida? Sim, você precisa, todo mundo precisa. Porque a gente não se relaciona desse lugar. E pra mim, hoje, a única forma de eu obter algo quando envolve outra pessoa com integridade é pedindo. A gente não pede. Um dos exemplos que eu dou direto no consentimento é... Sá, você não tá afim de me fazer uma massagem? Como assim Sá não tá afim? Quem quer a massagem, sou eu ou é Sá? Então, como que eu posso tomar responsabilidade, utilizando, né, da autenticidade, da honestidade radical também, para comunicar isso para Sá? Você pode me fazer uma massagem? E não tem aquele lugar de tipo, ai, eu queria tanto, nanã, porque daí a Tô gente com uma dá... dorzinha aqui. Ai, hoje o dia é tão difícil. E a gente sabe quando a gente tá falando de um lugar de manipulação. Se você tá disposto a caminhar nesse lugar do autoconhecimento, pode ser uma consciência que você gradativamente vá adquirindo. Não é uma coisa dada. Eu falei isso no outro episódio. Ninguém aqui tá cozido. Que é uma expressão do Ram Dass para falar que ninguém tá iluminado, ninguém tá transcendendo aqui. Então, eu erro bastante. Eu acho que isso também faz parte da comunicação. De todas as ferramentas que eu pesquiso, todas elas falam sobre isso. A gente vai errar. Dentro do consentimento, a gente tem toda uma parte de como pedir desculpas, que é outra coisa que a gente faz muito mal. Né? A gente justifica, a gente fala que não foi a nossa intenção, a gente vai ser sobre a gente quando quem tá ferida é outra pessoa. E a outra coisa que eu acho interessante, porque eu vejo muito isso hoje em dia, e eu queria chamar a atenção disso pro nosso ouvinte. Dentro do consentimento, a gente fala sobre limites. Tá meio que em voga hoje, na moda, falar sobre limites. Tem um lado meu que dá graças a Deus, e tem um lado meu que percebe, às vezes, como uma ferramenta, pode ser usado como uma arma. Os meus limites dizem respeito a mim. Quando eu tô num relacionamento, eu não posso colocar limites em você. Porque os meus limites dizem respeito a mim. Os meus limites, eles são uma forma de eu comunicar como eu consigo me amar e te amar ao mesmo tempo. E daí, eu verbalizo os meus limites. Mas eu não posso colocar limite na outra pessoa, em como a outra pessoa vive a vida dela. E eu tenho visto muito isso hoje em dia. Eu sinto que a monogamia virou um grande boom, né? Teve uma paciente minha outro dia que falou assim: esse negócio tá meio de modinha, né? E ela tava falando de como ela não quer ser uma pessoa monogâmica e esse entendimento de que ela entende que a não monogamia é você permitir o outro fazer tudo. E aí eu fui contar pra ela sobre o meu relacionamento, que tem inúmeros acordos, inúmeros limites, uma lista enorme. E uma coisa que eu acho importante dizer é que dentro da monogamia a gente tem vários acordos também, mas eles são não ditos, eles são não discutidos, eles são impostos. E dentro do mundo lésbico, principalmente, existe um lugar muito forte de ciúme possessivo. Existe um lugar muito grande de posse, né? De tipo, é quase uma reprodução de uma lógica de controle de posse heterossexual. Assim, a pessoa não pode sair sem eu, não pode olhar para o lado, não pode conversar com outra mulher, não pode ir no cinema com outra pessoa. Então, como construir uma situação saudável, né? De você poder ser quem você é, autenticamente, poder viver da sua forma, ainda assim respeitando o limite do outro, né? Desde que sejam limites que você seja capaz de cumprir, porque não é todo o limite que a pessoa vai te estabelecer que você vai ser capaz de cumprir. O limite da pessoa tá muito conectado com a necessidade da pessoa. E o que eu vejo desse lugar que eu falei, eu acho que tá transformando a ferramenta numa arma, é onde a pessoa coloca como limite uma preferência. Então é isso, todo esse trabalho de comunicação exige uma autoanálise, um autoinquérito muito grande. Para você entender que o que você está verbalizando é uma preferência, mas você não quer, às vezes, também sair da sua zona de conforto, você não quer lidar com o mínimo desconforto, então é mais fácil ficar podando os outros. Isso não é uma comunicação não violenta, isso não é uma comunicação sincera, isso não é um relacionar-se de um lugar autêntico. Ou se podando, né? Que é muito frequente entre pessoas com vulvas, onde eu abro mão de todos os meus desejos, de todos os meus sonhos, eu faço tudo para os outros. E eu sempre digo sim pro que a minha companheira quer. Eu sempre digo sim para me mudar pra puta que pariu, pra outro lugar, pra fazer tudo pela mulher, não sei o que ela. Nunca
ter a sua necessidade de ausentar, de estar presente no relacionamento, não é uma forma de realmente se relacionar, é uma forma de se ausentar desse relacionamento. E daí você pode tentar vestir a máscara do bom moço ou da boa moça, do ai, como eu sou um ótimo companheiro. É também sobre como você é um ótimo companheiro para você mesmo, sabe? O quão grande é essa conta do Serasa que você tá com você mesmo, se você Sim. nunca faz o que você quer. E o quanto que isso não vai explodir lá pra frente, vai virar uma briga descomunal que você vai jogar tudo na cara da pessoa. E tem um lugar que eu gosto muito do trabalho de consentimento, nesse lugar da cura do agradador. Porque o agradador, a postura do agradador, de você estar ali, eu sempre coloco as pessoas, as necessidades do outro em primeiro lugar. É muito difícil eu me pôr em primeiro lugar. Eu já fui essa pessoa, eu não sabia dizer não. Eu tinha uma tendência a falar, putz, eu até queria, mas... E enumerar os motivos pelo qual eu não podia. Muitas vezes a gente faz isso. Pra gente não desagradar, pra gente não... O brasileiro tem uma comunicação muito não direta. Uma pessoa responder não é uma grosseria. Eu percebo muito isso nas minhas interações com o fundador do Sexibility, que é um sueco. O lugar do agradador, ele angaria muita compaixão. Então, se eu... Vou explicar o que eu quero dizer. Se eu virar pra você e falar assim... uma sombra minha que eu tô olhando, um problema na minha vida é que eu nunca me coloco em primeiro lugar, eu tô sempre cuidando das necessidades do outro. Não é o tipo de coisa que você ouve a pessoa falando e faz... Oh. Em compensação, né, na roda do consentimento, a gente tem os quadrantes do servir. Então, isso é normalmente uma sombra do servir. E tem o quadrante do tomar. A sombra do tomar são os abusadores do mundo. São os colonizadores, são os dominadores. Só que essas pessoas, quando elas estão na sombra delas, elas não angariam compaixão. E tá tudo bem, talvez, na dimensão hierárquica de sombras, seja algo muito pior, né? Você tá ali dominando, você tá abusando. Mas na panela de sombras, é tudo sombra. Então, eu acho que tem um lugar em mim, pelo menos, quando eu fui fazer esse trabalho de olhar pro meu agradador, eu precisei bancar em mim o babaca, o asshole do agradador. Não só o lugar que tava angariando pena e compaixão, mas aquele lugar que tava assim... Eu gosto, em algum nível, de agradar as pessoas, porque não tem como as pessoas não gostarem de mim. Não tem como você não me achar uma amiga muito legal quando eu tô disposta a te buscar no aeroporto de Guarulhos. E daí, era uma ferramenta de transação que eu tava utilizando. Que era uma forma de eu me validar, que era uma forma de eu me provar. E que causava dano dentro da relação. Então, eu precisei tomar essa responsabilidade para mudar isso em mim. E o consentimento desse lugar onde você verbaliza suas necessidades, se você não verbaliza suas necessidades, você não cobra a conta, coloca muito nesse lugar. Então, são 2 grandes pilares do consentimento, que é você verbalizar seus desejos e suas necessidades, formular pedidos, ter essa clareza do que é um pedido. E o outro é comunicar os seus limites. E o consentimento, ele traz tudo isso dentro da pesquisa da autonomia de escolha. O escolher é muito mais importante do que fazer. Porque a escolha faz você refletir sobre quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos, onde eles estão. E você perceber, né? Tem um procedimento que a gente passa no consentimento, que é notar, perceber, eu quero uma massagem. E daí você confiar no que você quer. Não, na verdade, acho que eu queria um banho morno. Não. Aí você começa a questionar os seus desejos, suas necessidades, julgar. Então, você tem que confiar. Depois que você confia, você valida aquilo. Valorizar o que eu quero importa. Porque se você não faz esse processo, quantas vezes você já falou alguma coisa para uma pessoa que era uma grande revelação da sua vulnerabilidade, da sua autenticidade, da sua essência, de quem você é, no formato de uma necessidade ou um desejo, e a outra pessoa fez, nossa, jura? Aff, que esquisito. Pronto, você nunca mais vai compartilhar aquilo com ninguém. E daí sim, depois de você fazer esse processo interno, você comunica. Isso exige tempo, né? Que o capitalismo nos rouba. E se você acabou de escutar, Alessandra, e eu tô aqui tendo o privilégio de escutar isso ao vivo, gente, parece muito complexo, né? Eu recomendo para todos os meus alunos de todos os meus cursos. Liga, se põe na lista de espera dos cursos da Alessandra para você aprender, porque, na verdade, tudo isso que ela trouxe,
bate muito em muitas questões nossas. Pelo menos para mim, que sempre fui... Eu não gosto desse tema agradador, porque ele vem muito dos Estados Unidos, né? Foi uma tentativa de traduzir um termo dos Estados Unidos. Tem um livro que a primeira vez que eu li o primeiro capítulo, eu falei, nossa, isso cabe muito no que eu sou. Chama Síndrome da Boa Moça. E daí ela começa o livro dizendo, não, era um Natal, e aí eu quebrei o meu braço, e aí eu dirigi com o braço quebrado, e aí eu dirigi, e o negócio vai escalando, ela dirigiu com o braço quebrado, aí ela serviu todo mundo, e não sei o que lá, e ela nunca foi para o hospital, sabe? Se ver nesse lugar tem muito a ver com o próximo tema que eu quero trazer, que é de honestidade radical. Quando a Alessandra traz a seguinte fala de que perceber que, na verdade, eu estou agradando para que as pessoas gostem de mim, é um grau de honestidade radical com você mesmo muito grande. E se tem um combinado que eu tenho com qualquer tipo de afeto ou qualquer tipo de pessoa que eu quero me envolver, honestidade radical para mim é fundamental. Não tem como eu me relacionar se você não é honesto. Então, assim, do pum que você fez até a pessoa que você quer transar, eu tenho sim, para mim é importante saber, e para mim é importante ser seguro que você vai comunicar suas sombras, seus desejos, suas vontades, porque eu quero ter realmente intimidade e vulnerabilidade com você. Então, para mim é muito importante que você tome posse mesmo das suas sombras e fale, todo mundo que se relaciona comigo sabe, eu sou assim, tipo, a pessoa que tem uma máscara gigantesca em relação ao serviço. Eu sou terapeuta. Eu passei a minha vida, eu dedico a minha vida a ajudar os outros. Eu atendo, às vezes tem gente que me liga 2 da manhã tendo peia. Peia é treta interna, para quem não conhece a gíria. Tendo, assim, problemas internos, a pessoa surta e tem gente que me liga, tem gente que me manda mensagem. E se eu estiver disponível, eu sou capaz de falar, porque eu tenho a necessidade de dar suporte. Síndrome de Salvador. Síndrome de Salvador. Tenho, encaro, ponho a máscara, e se você vai se relacionar comigo, eu já vou te falar. Então, eu tenho uma síndrome do Salvador, então se eu estiver te agradando demais, você checa comigo, é para mim ou é para você? Só para eu saber. Porque às vezes eu tô fazendo a tapioca do café da manhã para Alessandra porque eu tô querendo agradar para eu me sentir bem. Não é para ela comer uma tapioca e ficar feliz. É para mim. Ai, ai. E é ótimo, porque quanto mais você comunica desse lugar, mais intimidade você constrói, mais clara fica a relação. Eu já falei isso num episódio, eu falo, as piores conversas são as que eu não tive. Porque se ela vive na minha cabeça, gente, eu sou muito boa pra criar história. Eu sou uma pessoa muito criativa. Vocês vão ver no próximo episódio. Eu já escrevi roteiro. Então, assim, as histórias, se elas só vivem na minha cabeça, só piora. E parte do processo, já que você trouxe, né, da honestidade radical, dentro dessa teoria trazida pelo estadunidense psicoterapeuta Brad Planton, traz isso de você... O primeiro passo é você ser sincero com você mesmo. Então, você falar de um lugar de transparência total, de vulnerabilidade e exposição de quem você é. As suas sombras, o que você tá escondendo. E muitas vezes a gente maqueia, lembrando que omissão também é uma forma de mentira. Por conta de algum trauma, por conta de alguma dor que a gente não quer revelar. Uma das coisas que ele fala é de como muitas vezes está ligado a um ressentimento e uma raiva não expressada. A gente vive num mundo onde a raiva não é considerada um sentimento bom, entre aspas, como se existisse sentimento bom e ruim. Na minha visão, não tem. Sentimentos só são. E eles demandam ser sentidos. E daí, quando a gente reprime, quando a gente não sente o direito de sentir raiva, principalmente se você for socializada como mulher, né? Isso vira um ressentimento. Isso reflete na forma como a gente comunica, principalmente dentro de um conflito. Então, na verdade, voltando, um primeiro passo, ele fala sobre você ser verdadeiramente sincero com relação a fatos, a acontecimentos. E não é só sobre o que está acontecendo hoje. Não é só se hoje eu, sei lá, resolvi revelar pra Sá que eu quebrei a cadeira da casa da avó dela. Quando eu tinha 16 anos, eu peguei o carro emprestado dos meus pais, emprestado aspas, escondido, sem eles saberem, pra ir numa festa, eu tô com 40 anos, no caso eu tô com 38, aqui é o exemplo do Brad no livro, ele tá com 40. Eu vou chegar nos meus pais e eu vou comunicar. Então, quando eu tinha 16 anos, eu peguei o carro escondido e lidar com as consequências se elas houverem.
Então, esse primeiro passo é sobre você ser radicalmente sincero com os fatos. O segundo é você ser radicalmente sincero com os sentimentos. Que é esse lugar que eu falei, da raiva, que normalmente vira um ressentimento, da vergonha, da culpa. E você verbalizar o que você tá sentindo enquanto você tá sentindo. Eu tenho uma professora dentro da roda do consentimento que eu sinto que faz isso bem. Chama Robin. Então, ela tá comunicando nos exercícios e ela tá falando o que ela tá sentindo. Eu ouvi você falar isso, me deu um friozinho no estômago, por exemplo. Eu senti um pouco de vergonha. Até contar as histórias que a gente cria na nossa cabeça que você fala. Quando eu ouvi você falar isso, eu criei essa história na minha cabeça. E você verbaliza aquilo e deixa de ser uma história. E a pessoa pode falar, de fato, era isso que estava rolando ou não. E o terceiro ponto que o Brad Blanton traz é de você ser sincero sobre você não é quem você pensa que você não é quem você projeta que você é, que está muito ligado ao conceito que a gente fala sempre da armadura, das máscaras, da roupa de astronauta. E que o curioso é, toda vez que você desconstrói esse personagem e você revela suas falhas e você revela suas sombras, toda vez que você morre, você renasce. E daqui a pouco você se identifica novamente com essa nova persona. Então, um dos objetivos da honestidade radical não é esse lugar de você atingir esse terceiro nível e se iluminar e transcender. É você tá sempre praticando, você tá sempre nesse exercício, nessa jornada, entendendo que você vai errar e que não é sobre alcançar a perfeição ou a iluminação, mas buscando relações mais verdadeiras e sinceras. É ótimo isso que você trouxe, porque é muito importante a gente lembrar que ninguém sabe quem é, gente. Isso é um grande fake news. Não existe uma pessoa que sabe que... Se você acha que você é seu emprego, sua identidade de gênero, sua orientação sexual... Isso tudo não é você. Você é o grande mistério da existência. E fazer as pazes com essa sensação de não saber quem você é e não tentar fixar tudo o tempo inteiro. Porque, às vezes, você quer fixar verdades, né? Então, e daí você fixa, inclusive, a Alessandra deu um exemplo que eu gosto muito, você fixa verdades que você inventou na tua cabeça. Então, você acredita nos seus pensamentos não são reais. Então, é importante, às vezes, comunicar os seus pensamentos. Eu tenho esse exemplo que eu gosto de dar aqui. Por exemplo, um dia a Giovana, né, minha companheira, chegou em casa e ela estava com uma cara péssima. Ela estava com uma cara terrível. E eu, automaticamente, como, né, uma mente de uma pessoa que passou por tudo que eu passei, eu comecei a achar que era sobre mim. Quem nunca? Então, eu achei que o problema era eu, que eu tinha feito alguma merda, que eu precisava compensar, que eu queria agradar ela. E aí, eu entrei numa noia gigantesca e comecei a rever tudo o que tinha acontecido. E eu comecei a entrar numa lorota na minha cabeça. E aí eu parei, respirei e usei essa ferramenta que, na verdade, eu aprendi com a Brené Brown, que é, para mim, uma grande inspiração sobre como falar a verdade em relação à sua vulnerabilidade. E, para mim, não existe intimidade sem honestidade radical e vulnerabilidade. E ser honesto radicalmente é ser vulnerável. E ela fala, não, vai lá para sua companheira e fala, eu inventei uma história na minha cabeça que você tá puta comigo porque a sua cara tá péssima. E daí, normalmente, ela fala o que tá acontecendo. E pode ser que, né? Pode ser que eu tenha feito alguma merda e não tenha conhecimento? Pode, sempre pode acontecer. Mas pode ser também que ela teve um péssimo dia de trabalho, pode ser que ela discutiu com a mãe dela, pode ser, sei lá, que o gato da vizinha quebrou uma coisa que era importante para ela. Existe um número de infinitas possibilidades e a gente fixa como se os nossos pensamentos, a história que a gente criasse, fossem verdade. E normalmente a história que a tua mente cria, vamos ser sinceros, é catastrófica, é ruim, é culpabilizante. É tudo culpa sua. Não, você é sempre errado. Não, nunca vai dar certo. Dá certo para outras pessoas, mas para você não. Então, essa lembrança de que esses pensamentos, eles não são real. Eles não fazem parte da realidade. E criar intimidade com o que é real. Tipo, real aqui, eu tô sentado numa mesa do podcast e estou aqui pensando nas infinitas possibilidades de temas que eu ainda tenho para falar, porque esse tema é gigantesco. Então, isso é real nesse momento. E não necessariamente isso vai ser real amanhã, não necessariamente isso vai ser real em outro momento. E entender que tudo é perecível, né? Amor é perecível, tudo é perecível. Esse tipo de amor romântico, né? O amor do Revolucionários do Amor é a nossa certeza que existe algo que está sempre ali, né? Existe isso que tece tudo que existe, que a gente vai morrer, que vai tudo ser destruído ou renascer, mas que algo vai permanecer. Faz sentido? Faz super. E eu acho que uma coisa que é importante nomear
do que você falou, até do que tá sempre mudando. E como eu falei anteriormente sobre esse contato com os sentimentos, parte, para mim, de estabelecer uma comunicação mais autêntica, mais sincera, mais verdadeira, você entender sobre as suas emoções. Que é outra coisa que a gente não é ensinado. Mentira, tá melhorando. A minha sobrinha, fiquei sabendo, tem aula disso. E é incrível ver uma criança de 5 anos falando: quando vocês falam assim, eu fico triste. Né? Aprendendo a nomear as suas emoções. Então, para além dessas ferramentas que a gente está dando, eu recomendo muito você estabelecer um processo onde você começa a identificar como eu sinto isso no meu corpo, aonde tá e como que eu chamo isso. Eu percebo no meu processo pessoal que eu tenho uma tendência muito grande de racionalizar as minhas emoções. Então, isso significa que quando eu verbalizo, eu já tô trazendo a emoção como se fosse um pensamento. Então, existe essa dificuldade de nomear. Muitas vezes, quando eu tô com raiva, eu falo que eu estou frustrada. E eu acho que isso já é uma intelectualização, já é uma diminuição do meu sentimento, que na verdade era uma raiva. E a outra coisa é, se eu intelectualizo o meu sentimento e eu consigo explicá-lo, não explicar o sentimento, mas explicar a situação, né? Alguém fez algo e aquilo me deixou pé da vida. Mas eu entendo de onde a pessoa tá vindo. Eu desvalido o meu sentimento em algum nível. Isso não é verdade para todo mundo. Eu estou compartilhando uma coisa extremamente pessoal. Mas se de repente fica de referência para você pesquisar isso dentro de você. Quantas vezes você desvalida o seu sentimento? Porque é isso, né? Já que a gente tá falando de linguagem, vou entrar um pouco nessa questão de validação. A gente está vivendo um momento onde se fala de validação de um lugar muito positivo, onde a pessoa está validando os seus sentimentos. Eu tenho uma opinião controversa sobre isso. De que eu acho que ninguém é responsável por validar os meus sentimentos além de mim. O que eu preciso é que a pessoa reconheça que o meu sentimento existe. Se o sentimento é meu, só eu posso validar ele. E daí existe esse processo. Se eu consigo entender o comportamento da outra pessoa, por ser uma pessoa muito mental, por ser uma pessoa que fica racionalizando sentimentos, eu desvalido um pouco eles internamente. E daí é trazer consciência para isso, é olhar para essa emoção, é acolher essa emoção, é entender que, ainda que eu consiga explicar o comportamento da pessoa, isso não necessariamente justifica. E ainda que explique ou justifique, isso não desvalida o meu sentimento. Nos workshops eu sempre falo, todos os sentimentos são válidos, mas enquanto eu não tiver capacidade de acolhê-los em mim, eu vou estar sempre lutando com a minha capacidade de acolher isso nas outras pessoas. E normalmente são as pessoas também que vivem tentando corrigir a vida do outro. Dar conselho, resolver. A pessoa tá ali, como você falou no começo, né, querendo fazer uma partilha, e eu tô aqui dando conselho de como resolver o problema. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de estar presente com o medo da pessoa, com a raiva da pessoa, com a dúvida da pessoa, com a inquietação, com a tristeza. Isso toca para mim em tantos temas importantes, dá um leque de infinitas possibilidades para onde eu posso levar esse barco. Mas pensando na tradição do Tantra Shaiva não dual, a escuta emocional ela é muito importante para você entrar em contato íntimo com a realidade. Então, quando você nomeia um sentimento, e daí, gente, a gente tem uma falta de letramento emocional. A maioria das pessoas só consegue dizer: eu tô feliz, eu tô puto e eu tô triste. Ou seja, 3. Isso não sou eu que tô falando, não, tá? É pesquisa. A Brené Brown fez uma pesquisa específica e a maioria das pessoas só consegue reconhecer esses 3 sentimentos. Então, você conseguir, até mesmo antes de nomear, observar no seu corpo o que está acontecendo, de realmente estar presente no corpo e não desassociar, porque a maioria de nós sofreu muito trauma, culpa, vergonha e medo, associado com sentimentos que teoricamente seriam ruins. Então, a pessoa está com raiva e ela não consegue sentir raiva, porque todas as vezes, quando criança, que ela queria expressar raiva, ela foi negada dessa sensação, dessa possibilidade de fazer uma birra, de realmente dizer sobre a própria raiva, aquilo foi silenciado, e esse silenciamento se perpetua, né? Até a pessoa ser adulta. A Alessandra falou uma coisa que para mim é muito importante, dessa coisa de você
ter um curso sobre ser adulto, sabe? Eu falo, eu tenho vários cursos para você aprender a ser um bom adulto, porque normalmente a gente está reproduzindo traumas infantis em vez de realmente tendo uma vida, né? E daí, sobre traumas infantis e sobre linguagem, eu vou levar o barco para, talvez, bem possivelmente, a nossa última ferramenta, que é as 5 linguagens do amor, né? Porque se for falar sobre linguagens do amor, talvez esse é o tema mais popstar na internet. E daí tem um cara, né, o Gary Chapman, ele tem um mestrado em educação, ele é doutor e ele criou esse livro, porque ele era conselheiro de matrimônio, pastor, etc. E ele criou esse livro sobre as 5 linguagens do amor e ele afirma que as pessoas têm 5 linguagens do amor e que se você tem uma linguagem do amor que é principal, igual eu falei, acredito que no episódio passado, sobre as linguagens eróticas, se você não tem a sua linguagem do amor preenchida pelo seu companheiro, o seu copo fica vazio, você não se sente amado. Então, um exemplo que ele dá é o seguinte, se a pessoa tem a linguagem do amor, que é, por exemplo, atos de serviço, que é a pessoa fazer coisas para você, né? Então, a pessoa faz seu café da manhã, faz seu almoço, faz coisas para você, troca o seu chuveiro, etc. E você não faz nada para ela, e essa é a linguagem principal dela, ela não se sente amada. Por mais que você fale para ela assim, nossa, eu te amo, nossa, você é linda, nossa, você é muito especial. E ele levanta, né, que essas 5 linguagens do amor seriam palavras de afirmação, ou seja, dizer o quanto que ela é linda, o quanto que ela é maravilhosa, o quanto que você a ama. Eu brinco que a comunidade gay, né, homens gays, eles são muito bons nisso, né? Você chega perto deles e fala, ai, Mona, como seu cabelo tá maravilhoso, ai, como você tá inteligente, ai, como você... É bem essa característica, assim, não é simplesmente dizer que você ama, é dizer bem sobre aquela pessoa, fazer atos de afirmação. Segundo a linguagem do amor, são presentes. Então, eu não sei dizer que eu te amo, mas eu te levo flores, eu compro uma passagem para você ir para Disney comigo e assim por diante, né? Eu te dou presentes. O terceiro é tempo de qualidade. Eu tenho tempo de qualidade com você, eu faço coisas com você estando presente. O quarto, serviço, atos de serviço, onde eu faço coisas para você. E o quinto é toque. Então, aquela pessoa que gosta de andar de mão dada, gosta de denguinho, gosta de ficar de conchinha, gosta de demonstrar amor a partir do toque físico. E eu não vou falar mais, porque eu vou deixar a Alessandra falar o resto. É que Sá sabe que eu tô coçando a mão, porque Sá sabe que eu não sou fã das linguagens do amor. Primeiro, eu acho que deveria se chamar linguagens do afeto. Eu acho que existe um reducionismo emocional imenso nesse trabalho. A simplificação desse tema, que a gente criou um podcast inteiro para falar sobre, em 5 formas de amar. Eu acho que assim, vou voltar um pouco, sair um pouco da minha raiva com esse trabalho. Eu nomeando minha emoção. Eu acho que se você não tem nenhum norte, nenhuma ferramenta, nunca ouviu falar de nada, pode ser um primeiro passo, mas, por favor, não fique nele. A outra questão é, além desse reducionismo emocional, o fato de que existe uma cultura, existe um contexto, né? O autor desse livro, ele é um pastor norte-americano com uma intenção ali, com uma construção do que é saudável, principalmente com um foco muito grande no amor romântico. Heterossexual, né? E de querer manter essa estrutura, essa instituição em funcionamento. Ele não quer que ninguém se separe. Então, muito dos exemplos, se você lê o livro, presta atenção nos exemplos, ele vai dar exemplos que são muito estereótipos de gênero. Então, assim, o seu marido tirou o lixo e daí você percebeu que a sua linguagem do amor são atos de serviço. Não, o cara nunca colabora dentro de casa e aí a mulher fica emocionada que o cara tirou um lixo, entendeu? Ou dentro de um patriarcado machista, normalmente pessoas socializadas como homens cis, têm um ego muito fragilizado, porque eles não podem expressar vulnerabilidade, porque isso é considerado coisa de mulher, fragilidade. Então, palavras de afirmação é algo que normalmente toca muito grande essas pessoas. Isso é uma construção social-cultural. Isso não é, para mim, meramente linguagem de afeto. E a outra coisa eu acho que as linguagens do afeto, nesse caso, elas se sobrepõem entre si. Então, assim, se eu gosto de passar tempo com uma pessoa, eu provavelmente vou querer ter atos de serviço para com essa pessoa, sabe? Eu acho que são coisas que se comunicam. Para mim é muito diferente, por exemplo, do que você trouxe
dos perfis eróticos, onde talvez seja um pouco mais fácil de você se ver como uma coisa. Então, como sempre, a minha dica é só questione. Questione bastante. Mas é uma porta de entrada para algo. Eu vou advogar com o Gary Chapman, porque, primeiro, a gente vive numa sociedade onde as pessoas têm muita dificuldade de ter relacionamento. E, normalmente, elas têm relacionamentos péssimos. E daí chegou esse pastor, né? E ele chegou num contexto bem específico. O número de divórcios estava aumentando muito. Ele é realmente um conselheiro de matrimônio. E ele usou exemplos muito claros. E muitas pessoas que escutam isso pela primeira vez falam, nossa, isso faz sentido. E eu acho que é um bom beabá, sabe? Se você não percebe nem essas 5, como você vai perceber as 150 ou 200 linguagens de amor ou muito mais que existem no mundo? Então, eu sinto que, às vezes, as pessoas não têm ferramenta, elas não têm ferramenta para entender a forma com que o outro ama. Não fica com essa cara de bravo, eu vou advogar sobre ele, sim. E, em segundo lugar, ele vem num momento filosófico muito contracorrente com outro sociólogo e filósofo, que é o Zygmunt Bauman. São livros mais ou menos da mesma época, O Amor Líquido e Os 5 Linguagens do Amor. Então, são relações de que estava crescendo o número de divórcios e as pessoas foram analisar, né, o que aconteceu. E o Zygmunt Bauman, ele traz essa visão muito... a modernidade é líquida, tudo, né, tudo escapa na sua mão, tudo derrete na sua mão, você não consegue ter palpabilidade mais, tudo é descartável, tudo é volátil, tudo é muito instantâneo. E ele escreveu isso antes das redes sociais serem o que são hoje, entendeu? Não tinha o TikTok. E aí ele vai trazer esse lugar do amor líquido, né? Do amor não ser mais algo que você pode contar, você tem um alicerce, que dentro da modernidade você não tem mais como tatear as coisas, porque elas vão escorregar pelas suas mãos e você não vai ser capaz de manter os relacionamentos. Claro, gente, que eu posso dizer que a gente não mantém mais os relacionamentos porque a gente tem direitos, porque a gente pode se divorciar, porque se a gente divorciar, a gente não é preso, a gente, né? A gente tem mais opções. A gente tem mais opções, claro, não vendo essa parte. Mas eu sinto que o Gary Chapman, ele é até hoje muito importante, ele é ainda um best-seller, porque ele traz realmente um abecedário, igual, do mesmo forma perfis eróticos, eu acho que aquilo é um abecedário. A expressão sexual é muito maior do que aquilo. Da mesma forma, as linguagens do amor é muito maior que aquilo. Mas se você não tem por onde começar, o Gary Chapman é um bom 1, 2, 3. Mas se você tem muita raiva da heterossexualidade, realmente não é um livro simples de você escutar, porque tem gatilhos ali, admito. Né? É realmente um pastor. Viu? No final a gente concorda. A gente concorda no final. É um bom lugar para você começar, mas como tudo na vida, continue pesquisando, entendendo. Então eu acho que a gente compartilhou bastante ferramenta com vocês hoje. Como tesão de casa, pratique qualquer uma delas. Como sempre, comente, poste, mande direct. Pega meu WhatsApp no Instagram e manda mensagem, porque eu adoro conversar. É o meu forte. Eu vou me arrepender desse trecho nesse podcast. E como o amor é uma linguagem para você, como você se comunica e como você acredita que o amor pode ser uma ferramenta de comunicação verdadeiramente revolucionária. Sim, e eu sinto que a gente passou por várias ferramentas. Fica aí esse desafio para você sentir no seu corpo qual ferramenta você tem desejo de experimentar mais. Se você não sabe disso, tem curso de comunicação não violenta de graça, tem muita informação na internet sobre linguagens. O Authentic Relating, a Alessandra, que vai deixar um resumo, né? Porque a Alessandra é boa de trazer ferramentas que não tem tanta coisa assim em português, não tem tanta coisa que não deu assim tempo de eu acessível. falar, eu queria falar. Mas ela tem mais uma ferramenta surpresa que a gente vai pôr aqui embaixo, então preencham aí para receber. E lembrando, se isso te toca, se isso foi importante para você, não deixa de compartilhar. E lembrando também que se você achou isso muito complexo e muito difícil e nunca vou conseguir fazer isso, calma, respira. Quando eu escutei a primeira vez, eu também achei, e várias vezes eu erro, várias vezes eu acho que eu não vou conseguir, várias vezes eu saio do prumo, várias vezes eu não me comunico de forma boa. Inclusive, hoje de manhã com a Alessandra eu estava falando, desculpa, eu não me comuniquei bem com você hoje. Hoje de manhã, entendeu? A gente teve uma conversa linda. É isso, gente. Errar faz parte e coragem é necessária para se comunicar melhor. E para se ferramentalizar, lembra que isso aqui vai virar um retiro. E, se você quer se comunicar bem,
faz um workshop de consentimento com a Alessandra. Eu recomendo muito. Até o próximo episódio. Um beijo.